Pode colocar na tela o tema dessa semana? Pessoas frutíferas tomam banho. O texto está em João, capítulo 13, do 4 ao 10, que diz assim: Assim se levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta. Espera aí, irmão, vamos com calma aí, senão. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha de volta da cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende ou entende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão a Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Amém? Peço a sua atenção nesse momento, que você não se distraia, mas que você fique atento. Irmãos, era uma prática de purificação feita pelos judeus naquela época. Antes de entrar em uma casa ou antes de sentar à mesa, de se lavar os pés. Na verdade, era uma conduta religiosa, mas com aspecto de higienização e conforto para os pés. Em Lucas 7, a partir do 44, põe aí para mim na tela. Lucas 7. A partir do 44, Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Então veja que era uma prática dos judeus, era mais um ritual de lavar os pés, as mãos, antes de comer. Hoje em dia, não é muito diferente. Hoje em dia, existem muitas pessoas, igrejas, que estão presas a rituais, a tradições, como não comer carne de porco, como guardar o sábado, mulheres que têm que usar o véu dentro de igreja, sentar separado do seu marido, e por aí em diante. Então tudo isso, na verdade, são rituais, ou práticas religiosas, que não servem para transformar a vida de ninguém. Por isso que Jesus Cristo não se prendia às tradições religiosas. Porque ele entendia que o que transformaria vidas de pessoas era Ele, era Jesus Cristo. Eu acredito que quando o Espírito Santo ele entra na vida da pessoa, ele transforma a pessoa por completa. Uma transformação de dentro para fora. Rituais, costumes, isso não transforma a vida de ninguém. Por isso que Jesus Cristo não se prendia, e ele usou desse texto para mostrar para os discípulos que mesmo ele sendo mestre e ele sendo Senhor, ele se despiu daquilo que ele fazia para mostrar para os discípulos que eles precisavam tratar todo mundo de igualdade, tratar todo mundo com respeito, com amor.
Tudo isso traz um jugo, um peso sobre a vida das pessoas. Rituais, costume, não traz transformação. Jesus Cristo diz: aprendei de mim que sou humilde e manso, e tomai o meu jugo, que é leve e suave. O jugo que Jesus Cristo traz sobre as nossas vidas é leve e suave, não traz peso. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus tinha como objetivo de deixar mais um exemplo de amor ao próximo e de humildade, de como eles deveriam tratar uns aos outros, que independente da posição, dos cargos que eles ocupavam, eles tinham que tratar as pessoas bem, com respeito, nas mais altas estimas. Era isso que Jesus Cristo queria mostrar para os seus discípulos. Mas nós olhando para esse texto, irmãos, trazendo para os nossos dias de hoje, deixa o texto na tela. O que Jesus Cristo fez, nenhum dos discípulos esperavam, porque os discípulos estavam acostumados a ver Jesus Cristo operar milagres, expulsar demônios, não ver Jesus Cristo lavando o pé deles. Mas eu entendo que quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus Cristo, confiamos as nossas vidas para Ele, Ele não precisa pedir permissão ou autorização para fazer alguma coisa em nossa vida. Se Ele é Senhor das nossas vidas, se nós entregamos as nossas vidas para Ele, nós temos que confiar de que Ele está no controle de tudo. Os seus discípulos estavam ali, e Ele de repente, sem falar nada para os discípulos, sem dizer o que Ele ia fazer, Ele simplesmente levantou, tirou a sua capa, colocou uma toalha de volta da sua cintura, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele não pediu autorização. Nós precisamos entender que Jesus Cristo ele vai fazer coisas em nossas vidas, e nós precisamos entender que aquilo que Ele vai fazer é importante, é necessário. Então Ele levantou e não disse para os seus discípulos o que ia fazer, mas Ele começou a fazer, começou a lavar os pés dos discípulos. No versículo 4, assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Muitas das vezes não vamos compreender o que Jesus Cristo está fazendo em nossas vidas, como Pedro não entendeu. Porque Pedro disse para Jesus Cristo: Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não vai entender, mas mais tarde você vai compreender. E isso acontece muitas das vezes em nossas vidas. Muitas das vezes aquilo que Jesus Cristo tem feito em nossas vidas, nós não compreendemos, nós não entendemos. No momento que Ele está fazendo, no momento que Ele está agindo sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. Mas Ele disse para Pedro: agora você não vai entender, mas mais tarde você vai compreender. E muitas das vezes nós somos como Pedro, que queremos entender o que Jesus Cristo está fazendo e o porquê dele estar fazendo. Muitas das vezes questionamos como Pedro. E Jesus Cristo ele fala para cada um de nós que nós não precisamos entender, nós precisamos confiar. Se nós entregamos as nossas vidas para Jesus Cristo, nós precisamos confiar de que Ele está no controle e que aquilo que Ele vai fazer sobre as nossas vidas é necessário. E Pedro disse para Jesus Cristo: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Eu entendo, irmãos, que Deus ele quer operar na vida de pessoas. Eu entendo que Deus quer agir, que Deus quer limpar, que Deus quer transformar.
mas muitas das vezes nós estamos como Pedro, impedindo Deus de agir em nossas vidas. Falando para Deus, não, Senhor, nessa área da minha vida você não vai tocar. Não, Senhor, diante dessa situação você não vai agir. E Jesus Cristo disse para Pedro, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E muitos de nós não temos parte com Cristo porque não temos permitido Cristo agir em nossas vidas. Não temos permitido Cristo lavar os nossos pés, lavar as nossas vidas. Jesus Cristo, Ele quer agir na vida de todos nós. Ele não quer só, Ele quer lavar a vida das pessoas. Ele quer transformar, Ele quer entrar no interior, no coração, limpar, transformar. Mas muitas das vezes, nós impedimos de Deus agir em nossas vidas. Muitas das vezes, nós não permitimos Jesus Cristo operar em nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós não temos parte, como ele disse para Pedro. Irmãos, Jesus Cristo, Ele vai fazer aquilo que é necessário fazer em nossas vidas. Não aquilo que queremos. Pedro queria que Ele lavasse a sua cabeça, a sua mão. E Jesus Cristo disse para Pedro, Pedro, você já tomou banho. Você já está limpo. Só é necessário lavar os pés. Que eu e você precisamos deixar Jesus Cristo agir em nossas vidas, nos limpar, transformar. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que lhe estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. É o que Jesus Cristo fala para cada um de nós. Talvez estamos passando por situações que não estamos entendendo. Talvez tenha acontecido algo em nossas vidas que muitas das vezes nos questionamos por que estamos passando por isso. Mas entendam uma coisa, se sua vida está na mão do Senhor, fique tranquilo que Ele está cuidando de você. Se é Ele que está no controle da sua vida, não precisamos temer sobre aquilo que Ele está fazendo. Não precisamos compreender. O que precisamos é confiar. Se nós olharmos para a vida de José, José não entendeu o porquê dele passar por tudo aquilo que ele passou, o porquê dele ser lançado em um poço, o porquê dele ser traído pelos seus irmãos, o porquê dele ser preso. Naquele momento ele não entendeu. Mas lá na frente ele entendeu que era necessário ele passar por tudo aquilo para que ele chegasse como governador do Egito. E ele entendeu que tudo aquilo que ele passou foi porque Deus quis, foi porque Deus permitiu, porque Deus estava no controle da vida dele. Estava no controle da vida dele. E muitas das vezes, estamos como Pedro, que Jesus Cristo quer agir, quer operar, quer nos curar de traumas, quer nos limpar, mas estamos dizendo, não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso. E Deus, Ele quer agir em nossas vidas, mas nós temos impedido Deus de operar, Deus de agir. Que eu e você não impeça Jesus Cristo de fazer o que Ele quer fazer em nossas vidas. Que eu e você não impeça. Se nós quisermos ter parte com Jesus Cristo, precisamos deixar Ele operar, Ele agir em nossas vidas. Ele agir em nossas vidas. Pedro disse, nunca, Senhor, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão, então, Senhor, apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e as minha cabeça.
Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos estão limpos. Falando de Judas, que mais na frente iria trair Jesus Cristo. Iria trair Jesus Cristo. O que eu tenho para falar para cada um de nós nessa noite, assim como Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo na sua vida você não está entendendo. Agora você não está entendendo, mas mais na frente você vai entender. É o que Jesus Cristo tem falado para cada um de nós, que o que Ele está fazendo em nossas vidas, no momento nós não estamos entendendo, mas lá na frente nós vamos entender que era necessário Ele fazer isso que Ele está fazendo na minha e na sua vida. Porque isso que Ele está fazendo na minha e na sua vida é o que vai nos levar a ter parte com Ele. É o que vai nos levar a ter comunhão com Ele. Talvez Ele tenha movido situações em sua vida que tenha te levado a ter mais tempo de oração com Ele. Talvez Ele tenha feito coisas dentro do seu lar que você não tenha entendido. Mas que o que Ele tem feito tem te levado a ter um momento de oração. Então veja que isso é necessário. Isso é necessário. Muitas das vezes, irmãos, Deus vai nos dar motivo de oração. Motivo de oração. Motivo para que nós tenhamos tempo de orar por Ele. Muitas das vezes Ele vai criar situações onde nós vamos estar orando e que essas situações nos levam a orar. Foi o que eu falei para Deus: Deus, que o Senhor possa nos dar motivo de oração. Se nós não temos orado, se nós não temos o hábito de orar, que o Senhor nos dê motivo de oração, para que através dessa oração nós venhamos ter comunhão contigo. Nós venhamos ter comunhão contigo. Não diga não para o que Deus quer fazer na sua vida. Não diga não para o Senhor, mas que você possa confiar nele todas as áreas da sua vida, para que Ele dirija, para que Ele te conduza. Nunca diga não, deixa Deus operar na sua vida. Não, que nós não possamos ser como Pedro, por não entender o que Jesus Cristo está fazendo, e dizer não, e barrar o agir de Deus na sua vida, e barrar o operar de Deus. Muitas pessoas têm barrado, muitas pessoas têm impedido Jesus Cristo de agir, de operar. Jó também não entendeu o porquê de tudo aquilo. Mas lá no final ele disse: antes eu te conhecia só de falar, mas hoje eu te conheço de te ver. Hoje eu conheço de te ver. Ele também não entendeu o porquê naquele momento, mas depois ele entendeu que tudo aquilo que ele passou fez com que ele não ouvisse só falar de Jesus Cristo, mas fez com que ele tivesse experiência pessoal com Jesus Cristo. Os discípulos ficaram espantados, não entenderam, não estavam entendendo o porquê de Jesus Cristo levantar, sendo o Senhor, colocar uma bacia e lavar os pés deles. Existem alguns que entendem que o trabalhar de Deus muitas das vezes não vai trazer compreensão às nossas vidas, mas eles permitem que Jesus Cristo trabalhe. Existe outro que, como Pedro, vão questionar. Mas independente do nosso questionamento, nós precisamos
entender que Jesus Cristo ele precisa fazer sempre algo em nossas vidas. Não impeça o agir de Deus sobre a sua vida, mas que você, mesmo sem entender, confie que Deus está no controle. Confie de que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle do seu lar, ainda que o que tenha acontecido você não compreenda. Eu me lembro que quando eu vim para Jesus Cristo, logo que eu aceitei Jesus Cristo, que eu achei que as coisas iam se resolver em casa, mas depois eu vim entender que Jesus Cristo estava limpando. Jesus Cristo estava trazendo à tona aquilo que estava escondido. Porque logo depois que eu aceitei Jesus Cristo, e eu passei a servir a Ele, dentro do meu lar, junto com a minha mãe e com meu pai, começou briga, começou discussões. Minha mãe descobriu que o meu pai estava traindo a minha mãe. Ela descobriu que ela estava sendo traída. E eu lembro que eu perguntei, Deus, mas logo agora que eu estou te servindo, por que está acontecendo isso? Mas na verdade, Jesus Cristo estava limpando. Jesus Cristo estava trazendo à tona o que estava escondido. E através dessa situação, Jesus Cristo pôde entrar na vida da minha mãe também. E eu entendi que era necessário que tudo aquilo acontecesse, para que Deus pudesse operar na vida da minha mãe, para que Deus pudesse agir dentro do meu lar, do lar da minha mãe. Mas o que eu tenho para falar para cada um de vocês nessa noite, assim como Jesus Cristo falou para Pedro, Ele também fala para cada um de nós. Você não está entendendo agora, mas lá na frente você vai entender o porquê disso. O porquê dessa situação. O porquê de você estar passando por isso. O porquê de estar acontecendo isso. Mas independente de você não entender, não impeça de Deus agir. Não impeça de Deus operar na sua vida. Deixa Ele agir, deixa Ele operar, deixa Ele limpar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui em cima.